passar então. Então, nessa ação penal 503.6528, depoimento do senhor Márcio Faria da Silva. Senhor Márcio, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusado pela nossa lei, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito pela nossa lei, isso não lhe traz prejuízo. Mas é a oportunidade também que o senhor tem de falar no processo. Tudo que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Não, estou à disposição de Vossa Excelência. Senhor Márcio, o senhor trabalha na Odebrecht desde quando? Eu trabalho na Odebrecht desde 1978, porque eu venho de uma empresa que foi incorporada pela Odebrecht. Qual seria? A Tenenge. Eu me formei em 1977 e a Tenenge foi adquirida pela Odebrecht no início de 86. A partir daí eu sempre fiquei na Odebrecht. A partir de 2004 em diante, qual que era a posição do senhor dentro da Odebrecht? Em 2004 eu era diretor superintendente, ligado a Marcelo Odebrecht, que era o líder empresarial. Fiquei nesse posto até 2009, quando eu assumi como líder empresarial, até o dia de minha saída em junho. O senhor trabalhava nessas funções, nesses cargos na área de equipamentos industriais? É Engenharia industrial. Engenharia industrial. Isso. Desde 2004? Não, sempre trabalhei. Tá. Eu trabalhei, inclusive, no exterior, trabalhei no Chile como diretor superintendente, com outra liderança, no final de 88 e início de 90. E a partir de quando que o senhor tinha esse cargo de diretor de superintendente? A partir dessa ida para o Chile, que naquela oportunidade tinha outro nome, que era diretor de país, mas é o similar a diretor superintendente que tinha no Brasil. E nessa época já era de engenharia industrial? Sempre engenharia industrial, porque engenharia industrial é uma sucessora da Tenenge. E em 2004 o senhor estava no Brasil? Já de volta ao Brasil. O senhor era o diretor-chefe da área de engenharia industrial? Era diretor superintendente nessa época. Tinha alguém acima do senhor na engenharia industrial? Tinha antes, eu tive dois líderes, o Renato Baiard e depois foi sucedido por Marcelo Odebrecht. Até quando que o senhor Marcelo Odebrecht permaneceu como diretor dessa área? Até 2009. Depois ele se tornou diretor-presidente. Ele foi para a holding, é isso? Diretor-presidente da holding. Então até 2009 o senhor estava subordinado ao senhor Marcelo Odebrecht? Não, eu continuei subordinado a ele, embora em outra função. Tá. Mas até 2009 o senhor estava subordinado a ele e ele estava nessa área de engenharia industrial? Não? Ele era o responsável, líder empresarial da construtora Norberto Odebrecht. Da construtora. Porque a industrial é uma divisão da construtora Norberto Odebrecht. Certo. E nessa área industrial, o senhor que era o chefe? Eu era o responsável. Tá. Não tinha chefe acima do senhor na área industrial? Tinha o Marcelo como diretor, como líder empresarial da construtora. Da construtora, isso. Tá. Mas na industrial era o senhor? Não, na industrial eu era o responsável máximo. Foram ouvidas algumas testemunhas aqui, senhor Márcio, e falaram que as empresas, empreiteiras, entre elas a Odebrecht, se reuniam e ajustavam essas licitações da Petrobras. Apontaram o senhor como responsável pela Odebrecht nessas reuniões. O senhor pode esclarecer? Aconteceu isso? Não aconteceu? Não existia cartel. O que existia, alguns depoimentos até mencionaram, que devido, em torno de 2004, um programa de investimento muito robusto da Petrobras, realmente, era um programa maior do que as empresas e maior que o país. Nós, no caso da Odebrecht, sempre definimos nossas prioridades. Isso, conforme até falou muito bem o diretor Saulo, que a gente definia prioridades onde a gente iria atuar, porque a gente não tinha a menor capacitação para atender aqueles projetos, mas nada que levasse a cartel ou combinação de preço. Tá. As empresas se reuniam? As empreiteiras se reuniam? Eu já me reuni com várias empreiteiras, mas não para tratar esse assunto. A gente se reunia de uma maneira legítima. Isso eu me lembro muito bem, inclusive numa reunião em 2011, onde as empresas maiores estavam no auge de contratações. A gente estava vivendo um problema seríssimo de mão de obra, de treinamento, de acidente e principalmente de greve. Nós nos reunimos, sim, uma vez, para tratar desses assuntos de uma maneira legítima. Inclusive, essa reunião, se não me engano, foi na Andrade Gutierrez, e o assunto principal foi fator previdenciário. E antes não faziam reuniões entre os senhores para tratar desses assuntos da licitação, não? Eu fazia reunião com as empresas que eu tinha mais afinidade
principalmente para auxiliar meus diretores superintendentes na formação de consórcios. E essas reuniões de formação de consórcio envolviam apenas as empresas consorciadas ou eram mais empresas? Basicamente as empresas consorciadas. Eu buscava por especialidade e complementariedade. Então é isso que foi falado dos ajustes de licitação não aconteceu? Não aconteceu, até porque era impossível, pela dimensão disso, você ter uma postura dessa maneira. No evento 3, anexo 69, lá do 777, folha 11 em seguinte, constam alguns documentos que são apontados como pertinentes a uma agenda MF, segundo o Ministério Público, seria uma agenda do senhor Márcio Faria. Excelência, essa agenda não é minha. Não teria como eu ter uma agenda de mim comigo mesmo. Isso é provavelmente uma reunião de alguém que veio conversar comigo. Se o senhor puder mostrar para ele, eu sei que o documento é, excelência, mas apenas para... Eu vou mostrar, doutor, só um pouquinho. Então vou mostrar aqui para o senhor. Na outra folha, tá? Isso. Excelência, essa agenda não é minha. Essas anotações não são do senhor, não? Não, senhor, absolutamente. Nem essa, nem nenhuma agenda do processo. E o senhor não conhecia essas informações? Desta maneira aqui, não. Posso conhecer alguns assuntos que era de interesse da área, mas... Ali na primeira ali, reunião, CCCC, mais geral, mais CNO, mais amigos. O senhor sabe o que seria isso? Não, senhor. Isso foi apreendido na Odebrecht, essas informações. Consta a agenda MFS, não é do senhor? Não, essa agenda não é minha. Possivelmente é uma agenda que alguém fez para falar comigo. Porque se fosse minha, eu não ia botar uma agenda de mim para mim. Na folha 13 ali em seguinte, tem uma referência ali, estratégia, clube, Mitsui, CNO, Tequinte, Cetal. Me lembro disso. Que é isso? Essa relação clube, eu vou explicar para o senhor que tem uma grande confusão, que eu inclusive percebi isso também no depoimento do seu Augusto Mendonça. O que existiu de clube, que foi chamado de clube, foi, antes do governo Lula, num projeto da Refap, que era uma modernização da planta em Canoas, no Rio Grande do Sul, aprovado pela Petrobras. Nós reunimos, aquela época era uma época de muito pouco trabalho, e foi juntada 6 empresas brasileiras, mais a Toyo ou Mitsui, que é o mesmo grupo, para trabalhar em conjunto com a Petrobras para fazer aquela obra. E foi dado o nome de Clube da Sete, G7, isso foi amplamente discutido de uma forma legal, e a Petrobras participava, e foi inclusive aprovado um ADIP para tentar essa negociação. Nós não chegamos a lugar nenhum, porque esse projeto deveria ter financiamento e a Toyo acabou levando a obra sozinho. Esse é o famoso clube, a gente discutia se ia chamar Clube do Sete, Grupo do Sete, e finalmente chamava isso de G7. Isso existiu de uma forma totalmente legítima. Na folha 12 tem uma referência aqui a G7. G7, pode ser a mesma coisa. Isso foi nos anos 2000, por aí. Ali no Refap, desgaste exatamente. Para G7. Exatamente. Essa o senhor pode me explicar, não? Posso. O impasse que fala aqui de projeto de aliança, que a gente estava querendo fazer um projeto no modelo de aliança, que depois a Petrobras não concordou, e finalmente esse projeto ficou executado só pela Toyo. E por que desgaste para o G7? Deu desgaste porque nós gastamos, investimos muito tempo, dinheiro, e não foi em lugar nenhum. Mas por que para o G7? Deu desgaste para todos que participavam. A relação estava desgastada. E a estratégia 2 ou 3 empresas, o que significava? 2 ou 3 empresas é que a Toyo faria as obras aportando financiamento, e que ela poderia, em vez da 7, levar 2 ou 3 empresas como subempreiteiras. E nós não participamos. A gente não trabalharia na condição de subempreiteiro. Então essa expressão G7 era uma expressão utilizada? Era uma expressão normal que nós demos ao grupo. Seria C7 ou G7. Optou-se por G7. O senhor que utilizava essa expressão? Não, o grupo. O grupo das empresas.
E a Petrobras também. Depois, na folha 14, se o senhor puder virar lá. Pois não. Aí tem agenda, reunião, MF mais FB, 31/7/2002. Márcio Faria mais Fernando Barbosa. Quem que é Fernando Barbosa? Fernando Barbosa atualmente, ele é o responsável pelo estaleiro Enseada. Naquela época ele cuidava das obras offshore. Uhum. Aí tem lá P51 e P52, CNO, Saipem, VCNO e Saipem, abrir flanco para outros, CCC. O senhor saberia me esclarecer isso? Perfeitamente. A conquista da P51 e 52 não foi feita por nós. Nós tínhamos um consórcio com a Saipem e que perdemos as concorrências. CCCC é o Camargo Correia e AG. Aventamos a possibilidade, pelo tamanho do projeto, de ingressar mais empresas. Mas naquela época elas praticamente não tinham experiência nisso e nós fizemos a proposta sozinho com a Saipem. CCC é a Camargo Correia. Camargo então. Correia e a AG Andrade Gutierrez. Mas não participaram do consórcio. Na folha seguinte lá. Agenda MF 21/7/2005. Vamos falar Mário Góes, M. Góes. Conhece o senhor Mário Góes? Conheci o Mário Góes na feira de óleo e gás, se não me engano, em 2010, no stand da ABEM. E essa anotação, o senhor teve alguma reunião com ele? Não, época? eu nunca tive reunião com o Mário Góes. O senhor pode passar depois. Pois não. Alguns e-mails mostrar aqui para o senhor, também se encontram nos autos. Tem um e-mail do senhor Marcelo Bahia Odebrecht, 30 de novembro de 2010. Esse tempo ele estava ainda na construtora ou estava na holding? 2010 Já falo. já estava na holding. Esse em particular eu acabei não notando o evento, doutor, mas está na denúncia, é um e-mail de 30 de novembro de 2010 e começa Eneste 2 como investidor, que acho que a HV deve focar, sobre leilão de energia. Tá? Eu vou lhe mostrar aqui este e-mail, deixa eu dar uma olhadinha. Essa época ele já estava na holding. Sim. Eu conheço esse e-mail. O que era esse e-mail? Esse e-mail é o seguinte: nessa época, a Odebrecht estava investindo em energia. HV refere-se a Henrique Valadares, que era o diretor da área de energia. E como a gente já tinha investido, inclusive, nos projetos do Madeira, surgiu uma possibilidade de investimento no setor de térmicas. Então foi feita a avaliação, mas nós não participamos desse investimento. O senhor pode passar. Por que mandava para o senhor essa questão? Por que mandava esse... pode passar por ele, dar uma olhadinha. Por que passava esse e-mail para o senhor? Era da área de... Não era da área. Se por acaso a Odebrecht fosse fazer o investimento na área de térmica, possivelmente nós seríamos os consultores associados com alguma empresa fornecedora de turbina. Tá. Aí eu precisava, acho que o e-mail de volta para prosseguir. Identificaram? Opa. Então, iria ter atuação do equipamento industrial? Não, da área não, se a Odebrecht tomasse a decisão de participar do investimento como investidora e a gente fosse vitoriosa na concessão, possivelmente eu participaria do contrato, da execução das obras. E por que o senhor Marcelo Odebrecht figura nessas comunicações em 2010, se ele estava na holding já? Porque nesse caso trata-se de um investimento. Investimento de porte. Investimentos de porte, o senhor Marcelo Bahia Odebrecht, mesmo na holding, ele sempre era comunicado, informado? Excelência, no caso de uma termoelétrica desse tamanho, estamos falando de mais de $1 bilhão. Então, sim. Sim, isso.
Um investimento desse porte, sim. Aí tem lá um e-mail do Rogério Araújo, em 29 de dezembro de 2010, na sequência das mensagens, ele fala no final, o senhor é também destinatário: confidencialmente tivemos acesso às empresas que a Petrobras vai convidar para a licitação do EPCista turbineiro, com o objetivo de escolher seu parceiro para o leilão. CNO, Galvão, Cetal, etc, etc, etc. O senhor saberia me esclarecer esse trecho? Perfeitamente, Excelência. Numa termoelétrica, normalmente, quem define a potência da usina e quem define o contrato são os turbineiros. Os prestadores de serviço são meros prestadores de serviço para construção e montagem. Mas e como é que ele confidencialmente teve acesso aí à lista? Isso aí deve ter sido procurado, possivelmente, por algum turbineiro que estava com a intenção de trabalhar conosco. O senhor não sabe, então? Não sei, é isso que eu estou dizendo. Tá. O que o senhor tinha a ver com a questão da nafta? O contrato da Braskem com a nafta? Não tenho a menor ideia do contrato de nafta, Excelência. No evento 3, anexo 33, tem aqui uns e-mails também. Começa: Marcelo Baia Odebrecht, dirigido ao Rogério Araújo, Carlos Fadigas, com cópia para o senhor. A receita não está de todo errada. De fato, a Petrobras importa para a petroquímica. Vou mostrar aqui. O Rogério Araújo, como ele era ligado a mim, todo e-mail que ele mandava, fora da área industrial, ele tinha, às vezes me copiava. Sem nada diferente de me copiar. Eu não tenho a menor ideia sobre nafta. E o que o Rogério Araújo tinha a ver com a nafta? Não, isso aqui possivelmente, pelo conhecimento e relação que ele tinha na Petrobras, ele pode ter sido abordado por alguém para levar o assunto, porque ele ia lá quase todo dia, e ele mandou um e-mail. Então ele tratava desses assuntos? Não, ele não que tratava. Não fosse da sua área? Não, ele não tratava. O e-mail? Não. Ele pode ter sido abordado e deu apoio para alguém. Nada mais do que isso. E por que ele é respondido pelo... Então recebeu a resposta do Marcelo Odebrecht? Porque ele fez um comentário e o Marcelo falou sobre os comentários que ele fez. Nada mais do que isso. O senhor pode pensar. Então a atuação do senhor Rogério não estava afeta só a área do industrial? Não, ele estava afeto à engenharia industrial, e pelo fato dele ser o contato da empresa dentro da Petrobras, da engenharia industrial, ele conhecia quase todo mundo. E como na Petrobras tinha muita mudança de pessoas de setor, às vezes ele era demandado por alguém e ele passava o assunto para frente. Também tem uns e-mails, um e-mail aqui de 29 de março de 2010, isso está no evento 3, anexo 35, que trata de estaleiros, navios sondas. Começa do Rogério Araújo, o senhor está copiado. Baixo resumo das informações colhidas junto à Petrobras, Cosco, Jurong e KF. Vou mostrar aqui. Nesse período, Excelência, a gente estava discutindo o investimento no estaleiro Enseada, que acabou se concretizando. E essas empresas que ele menciona são concorrentes do setor que também estariam investindo no Brasil, as que não tinham estaleiro, no caso principalmente da Jurong.